Fernando Haddad deu uma entrevista, e ele tem dado ótimas entrevistas para Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo, para falar um pouco, talvez, do lado mais progressista ali do Ministério da Fazenda, né? A preocupação com a redistribuição de renda, a reforma tributária. A gente sabe que a equipe do Haddad é composta por muitos liberais, mas a gente sabe também que existe um foco realmente em tirar as pessoas da linha da miserabilidade, em nome da justiça social e de tudo. E o que o Haddad fala muito claramente é que o que a gente está enfrentando com o bolsonarismo não é uma temporada curta, tá, gente? É um inverno. E o Serrano é um intelectual muito refinado, virá aqui na Folha Democrata, eu ainda estou encontrando um encaixe na agenda dele, mas o Serrano é um intelectual muito refinado e é um cara que estuda muito desde o nazifascismo até a extrema-direita como nós conhecemos ela hoje. O Serrano foi responsável por uma das melhores matérias que eu escrevi a respeito, uma das melhores matérias na imprensa, aliás, a respeito dos Red Pills, por exemplo, esse fenômeno que você vê no YouTube, e a gente fez uma correlação muito interessante com a própria extrema-direita, esse masculinismo que a gente vê nas redes e a relação que isso tem com a própria política. O Serrano não acredita em menos do que 30, 40 anos de bolsonarismo, tá, gente? É um fenômeno que veio para ficar, é um fenômeno que precisa ser estudado, e ele faz um alerta importante. A gente adora tirar sarro nas redes sociais, e eu incluso, não vou tirar o meu dessa. Ontem mesmo tirei sarro porque o Trump foi condenado nas 35 acusações que ele sofreu envolvendo aquela ex-atriz pornô. A gente fica tentado olhando o bolsonarismo, porque o bolsonarismo ele é o quê, né? Ele é o fascismo com a sua face mais bizarra. O fascismo ele se moderniza por meio dessas piadocas que ele solta na internet. Ele é o fascismo voltado para as redes sociais. E enquanto a gente tira sarro, eles vão se fortalecendo, gente, com seguidores, com engajamento nas redes sociais, com a linguagem que eles utilizam e que é espalhada, inclusive no nosso próprio campo da esquerda. E aí eu vou botar o pulo do gato, que não é parar de falar sobre eles, a gente tem que falar sobre eles. Mas é o que o Serrano justamente diz. A gente precisa sentar seriamente, estudar esse fenômeno. Eu vou ler o texto depois completo para vocês entenderem o porquê de eu estar fazendo essa reflexão agora no começo da live. Nós precisamos sentar, precisamos estudar esse fenômeno de extrema-direita. E a gente precisa decodificar e efetivamente desmontar o que essas pessoas fazem nas redes sociais. Desmontar, gente. Desmontar. O nosso campo tem estofo intelectual. O nosso campo tem pessoas ultracapacitadas que podem fazer o enfrentamento efetivo em cima do bolsonarismo. E o Serrano fala uma coisa muito importante. Não é a justiça que tem que fazer isso. Não é a prisão do Bolsonaro que vai mudar esse inverno bolsonarista que a gente está convivendo. Esse inverno de negacionismo, esse inverno de retrocessos. Vai ter que ser a inteligência política e a capacidade cidadã de cada um de nós de identificar, e aí eu não falo dos bolsonaros, não falo dos políticos de extrema-direita, mas identificar isso como uma doença. O bolsonarismo é uma doença. Não é uma doença clínica, não é uma doença biológica, mas é uma doença do ponto de vista social. Nós temos pessoas que estão seduzidas pelo que há de mais absoluto atraso no país. E o campo político da direita, o campo político liberal, e o Serrano identifica isso muito bem, é um dos fios que está mais adoentado nesse processo. O liberalismo passa
pano para fascistas. Em nome de ganho capital, em nome de ganho simbólico, em nome de um ressentimento que ele tem com a esquerda, porque a esquerda no Brasil se intelectualizou. A esquerda, para pegar, o Estadão esses dias resolveu defender o Olavo de Carvalho. Mas sim, a esquerda tem uma grande penetração nas universidades porque ela é intelectualizada. Mas ela é intelectualizada porque ela tem estofo, ao contrário do que diz o Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho traz uma teoria conspiratória do tal do Foro de São Paulo. E aí, nisso, o centenário Estado de São Paulo resolve defender um guru que era contra a vacinação no meio da maior pandemia da história. A esquerda tem estofo, a esquerda tem tentáculos e vias para convencer a população dos seus preceitos. Mas ela não pode agir sempre a reboque do bolsonarismo. Nós precisamos estudar melhor esse fenômeno. Nós precisamos desmontar esse fenômeno, desnudá-lo. E é por isso, gente, que a gente precisa de uma ciência política muito séria, de uma filosofia para o nosso atual período. Eu acho que, nesse aspecto, o Safatli é um cara brilhante nesse aspecto de pensar desde 2013. Eu sei que tem muita gente aqui que não gosta dele, não tem problema, mas é um grande pensador nesse aspecto. Nós precisamos de uma sociologia sobre esse período e nós precisamos de bom jornalismo nesse período. O jornalismo, por exemplo, do Intercept na Vaza Jato foi um exemplo de como desnudar esse campo da extrema-direita. O jornalismo que eu fiz, modéstia às favas, sobre o gabinete do ódio, lá no DCM, é outro exemplo do que a gente pode fazer para decodificar esse discurso. Mas não adianta a gente esperar que o bolsonarismo desapareça com pessoas reclamando que os caras têm mais engajamento ou pessoas meramente simulando o bolsonarismo por outras vias. Não é o like que vai fazer a diferença nesse período que a gente está vivendo, pessoal. O que vai fazer a diferença é o efetivo combate às fake news, que não se trata só de reagir a fake news. Mas a gente precisa decodificar o campo, o que isso está, de fato, se organizando. É disso que a gente está falando aqui ao longo das lives, é disso que a gente está desenvolvendo aqui em conjunto com vocês. A gente precisa estudar, entender e desmontar essas estruturas do bolsonarismo. Não adianta reclamar apenas do que eles fazem. É um fenômeno que está organizado, é um fenômeno composto por pessoas ressentidas, composto por pessoas com raiva, composto por pessoas que muitas vezes elas até merecem ser entendidas para serem retiradas desse campo político. Por isso é fundamental, enquanto pedimos punição para os organizadores do 8 de janeiro, enquanto pedimos a devida investigação das pessoas que geram esses atos de extremismo, é fundamental a gente também ser compreensivo com um bolsonarista médio. Muitas vezes é uma pessoa que poderia estar do nosso lado. Muitas vezes é uma pessoa que poderia entender melhor os nossos ideais. Muitas vezes são pessoas que perderam a compreensão da realidade. O bolsonarismo, com seus tentáculos, ele tira as pessoas da realidade. Nós somos os realistas e, como defensores do realismo e da realidade, nós devemos ter um discurso mais coerente, um discurso menos debochado, um discurso mais direto ao ponto. Qual é o ponto? Esse é um movimento que veio para ficar e esse é um movimento que não pode ganhar as eleições. Fala pessoal da Folha Democrata, meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista, editor aqui do site e do nosso canal do YouTube. Nós estamos passando por uma mudança dentro do nosso canal do YouTube e a gente precisa muito que vocês contribuam no folhademocrata@gmail.com, que é o nosso Pix, porque nós estamos desmonetizados
E as lives continuam precisando da contribuição do público para a gente poder manter os trabalhos meus, dos sócios e dos nossos editores de vídeo. Nós temos uma pequena e aguerrida equipe de guerrilha. Qualquer contribuição, em qualquer horário vocês podem contribuir. Nas lives, a gente vai continuar pedindo a contribuição de todos vocês, mas a gente faz um apelo especial em vídeo para que vocês se sensibilizem com o nosso trabalho, com as reportagens e com as lives que a gente grava. Tudo em nome de vocês terem uma boa informação, gente. Até mais. Tchau, tchau.